E aí pessoal, tudo bem com vocês? No programa de hoje vamos acompanhar a Semana do Cérebro, uma exposição que está acontecendo no Espaço do Conhecimento da UFMG, aqui em Belo Horizonte. Olha só. Sou do seio de Minas, desse estado um diamante. A Semana do Cérebro é um evento de divulgação científica que é realizado no mundo todo. Então, durante uma semana em março, todos os laboratórios de pesquisa, universidades, centros de pesquisa, os seus cientistas saem dos seus laboratórios para vir até a sociedade e conversar com a população sobre o cérebro, sobre o que a ciência já tem descoberto sobre o funcionamento do cérebro e divulgação das nossas pesquisas. Bom, esse ano nós temos várias atividades no Espaço Conhecimento da UFMG, uma oficina sobre mitos e verdades, que existem vários mitos, né, com relação ao cérebro que a gente discute com o visitante. Temos uma oficina sobre o desenvolvimento do cérebro, onde os visitantes vão encontrar cérebro de roedores, um cérebro de um ser humano, uma peça de cérebro de ser humano, né? Para quem nunca viu, é bem interessante. Temos também uma parte onde a gente apresenta ao público uma tecnologia nova em neurociências, que é a optogenética, que ela é utilizada então para a gente desvendar, né, o funcionamento dos neurônios e do cérebro. Uma parte toda sobre doenças do sistema nervoso, que a gente chamou de pane no sistema, onde vamos apresentar ao participante o que é o acidente vascular encefálico, né, que é o popular conhecido como derrame, esclerose múltipla. Também temos toda uma atividade com relação ao sono, né, por que a gente dorme, a importância de dormir. Será que outros animais dormem como a gente? Que é algo que normalmente a gente não para pensar, né? No máximo ali um cachorro, um gatinho ali de estimação, a gente sabe que eles dormem, mas e os outros animais? Então é uma exposição bastante curiosa que os participantes vão gostar de ouvir. E ainda temos uma parte sobre percepção, onde tem vários truques, vários experimentos que as pessoas vão poder experimentar e vão perceber que o cérebro é capaz de enganar a gente conforme for o estímulo. Então, nessa Semana do Cérebro, a gente trouxe, além do cérebro humano, a gente também trouxe um pouquinho dos outros cérebros animais, né? E nesse espaço aqui a gente vai ver sobre o cérebro da abelha, que é um cérebro muito pequeno, mas que consegue fazer um monte de tarefas impressionantes. Por exemplo, ela tem sentidos que são parecidos com o nosso, ela consegue enxergar faixas da luz parecidas com o nosso, mas ao mesmo tempo ela consegue enxergar outras coisas também diferentes. Ela consegue enxergar a luz UV, ela consegue sentir campos magnéticos, consegue perceber a luz polarizada no céu. E além disso, ela consegue também com esse cérebro formar organizações, sociedades como a gente. Na sociedade a gente sabe que tem, né, principalmente a rainha, o zangão e as operárias. E aí a gente, inclusive, trouxe aqui uma colmeia de vidro, onde a gente consegue observar essa interação das operárias, cada uma fazendo um papel, limpando a colmeia, uma alimentando a larva, outra defendendo a colmeia. E aí também nós temos... abordamos um pouquinho também sobre a questão cognitiva delas, o aprendizado delas, como elas conseguem, como em laboratório a gente consegue testar a capacidade delas de resolver tarefas. Então elas conseguem perceber, abstrair conceitos de simetria, conceitos de soma, de matemática. Elas são realmente muito inteligentes. E falamos um pouquinho mais sobre também essa pesquisa, sobre a descoberta de um cientista que descobriu que as abelhas conseguem comunicar a localização de alimentos através de dança, de uma dança específica. Ele ganhou um prêmio Nobel com isso, é muito legal. E falando sobre também a importância delas, né, como polinizadoras, fundamental no meio ambiente.
e o risco que elas vêm sofrendo, que é realmente verdadeiro, do desaparecimento que elas vêm sofrendo, graças a agrotóxicos, que são neurotóxicos, agrotóxicos inclusive que já foram proibidos no exterior e aqui no Brasil ainda estão passando por esse processo todo. Então, aqui a gente está mostrando um pouco sobre algumas das doenças do sistema nervoso central, como o acidente vascular encefálico, que é popularmente conhecido como derrame, a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune do sistema nervoso, e a gente mostra um pouco como funciona a conexão entre o cérebro e os nossos músculos para poder gerar movimento. Além disso, a gente mostra ainda um pouco da estrutura funcional do nosso cérebro. Mas na verdade a gente usa ele 100%. A gente tem a capacidade de usar ele como um todo, a gente só não ativa ele 100% ao mesmo tempo para não causar um pane, porque não tem como. Mas não existe nenhuma parte do nosso cérebro, nenhuma área que a gente não consegue ou não consegue acessar, ou é desconhecida, não tem nada tão misterioso assim. Isso é um mito. A depressão é uma doença séria que precisa de acompanhamento médico, psiquiátrico e psicológico. A depressão é caracterizada por uma falta de motivação e tristeza intensa, e no nosso cérebro acontecem mudanças químicas que causam esses sintomas. Então não é uma questão da pessoa querer sair da cama e viver o dia, que ela não vai conseguir. Ela precisa de um acompanhamento para conseguir reverter os processos que estão acontecendo no cérebro dela e conseguir superar essa doença. É uma verdade. É só pensar mais ou menos quando a gente está gripado e a gente tem aquela comida deliciosa, só que a gente não consegue sentir o gosto. Isso acontece porque o que a gente entende como gosto do alimento é uma integração, é uma junção do que a gente sente no nosso paladar e do nosso olfato também, do cheiro que a gente sente com a comida. Então, a gente está aqui para apresentar os benefícios do sono. A gente sabe que durante o sono ocorre uma série de funções no cérebro, sendo as principais delas a limpeza de metabólitos do sono, como se fosse a sujeira que a gente acumula durante o dia. Outra seria a consolidação de memória. Durante o dia a gente está aqui fazendo a aquisição de várias memórias, que só durante o sono que essa memória vai se tornar memória de longo prazo, que vai ficar mais firme. E quais são os malefícios daquelas pessoas que não dormem direito ou que nem dormem? É uma série de malefícios, nem tem tempo de falar todos, mas a gente está apresentando aqui um dos principais, são as doenças. A Organização Mundial de Saúde já colocou sono, como privação de sono, como um dos principais coisas que aumentam a ocorrência de câncer, por exemplo. Ocorrência de ataque cardíaco em adultos que dormem menos de 4 horas dobra. Além de obesidade, tem muita correlação, e uma série de transtornos psiquiátricos também, que aumentam a chance de você dormir pouco. Então, nós humanos, nós precisamos dormir cerca de 8 horas por noite, e nós dormimos no período noturno. E isso vai diferenciar um pouco já nos animais, e nós costumamos dormir deitado, na cama. Parece meio óbvio falar isso, mas os animais eles têm hábitos completamente diferentes. Por exemplo, as girafas, elas dormem só 4 horas por dia em pé. Isso porque elas moram no ambiente de savanas africanas, onde tem predadores, então elas precisam estar prontas para poder fugir do predador quando ele vier. Já outro animal que dorme de uma maneira muito diferente é o tatu, que o tatu ele dorme de barriga para cima, cerca de 20 horas por dia, então é muito tempo, né, comparado com a gente que dorme só 8, e ele fica tremendo enquanto dorme, porque ele é um animal pequeno e animais pequenos eles perdem calor muito fácil. Então ele precisa tremer para poder manter a temperatura dele estável, senão ele morreria de hipotermia. E outros animais que têm sono muito interessante são baleias e golfinhos, que eles têm o sono uniemisférico. Eles primeiro dormem com um lado do cérebro, um hemisfério, e depois eles dormem com o outro hemisfério do cérebro, então ele fica revezando, então ele está sempre meio acordado. Os pinguins também têm esse hábito de sono uniemisférico, e enquanto ele dorme com um lado do cérebro, ele mantém o outro lado do cérebro com o olho acordado, o olho aberto, para poder ver se tem outros predadores, então para ele fugir de predadores.
E também tem um animal que é muito fofo, que são as lontras. As lontras, elas andam em bandos e elas gostam de dormir em rios. E quando você está numa correnteza, a correnteza pode te separar do bando. Então, para isso não acontecer, elas dormem de mãos dadas. E é bem interessante porque o sono é muito importante no reino animal, não só para a gente e para os mamíferos e para as aves, mas também para insetos. Até insetos dormem. O sono do inseto ainda é pouco compreendido, mas sabe-se que ele é caracterizado pela imobilização da antena. Então, quando o inseto está lá com a antena paradinha assim, não, ele está dormindo. Então, aqui eu separei 3 tipos de alimentos que ajudam a gente a dormir. O leite e o cereal, por exemplo, eles têm um aminoácido que chama triptofano. E o triptofano, ele é o precursor da melatonina, que é o nosso hormônio do sono. A melatonina ela é produzida quando há uma quantidade baixa de luz, por isso que quando está escurinho você sente sono e tudo mais. E esse triptofano, a melatonina só é produzida quando tem triptofano no sangue. Então o leite e o cereal são ricos nesse aminoácido, o que vai ajudar a você a ter sono. E o chá de camomila, que é conhecido por muitas pessoas, né? Todo mundo fala, toma um chazinho para acalmar, um chá de camomila. E ele realmente acalma, porque ele tem apigenina, que é uma substância ansiolítica, ou seja, ajuda a diminuir o estresse, a ansiedade, te deixar mais relaxado. A gente trouxe aqui 4 tipos de alimentos que têm cafeína, ou seja, te ajudam a manter acordado e prejudicam o seu sono, ou seja, não é recomendado tomar eles logo antes de dormir, que são chá preto, que tem cafeína, Coca-Cola, Pepsi, esses refrigerantes em geral têm cafeína também, chocolate, principalmente os amargos, tem cafeína, e café, que também tem cafeína. E aqui a gente trouxe também, queria chamar a atenção para alimentos gordurosos, que fazem mal para o sono também, porque vai induzir o seu estômago a produzir mais ácido. E quando você deita, esse ácido pode subir para o seu esôfago, causar uma sensação de irritação, ardência, que pode atrapalhar o seu sono. Assim como a pimenta, que tem uma substância que chama capsaicina, que ela provoca dor e calor no seu estômago. Então isso pode atrapalhar também na hora de dormir, causar uma certa irritação. Aqui a gente está fazendo uma oficina que fala sobre o desenvolvimento do cérebro, que é uma fase muito importante na nossa formação, porque várias coisas que acontecem durante o desenvolvimento, elas são determinantes para a nossa vida adulta. E a gente também está mostrando várias curiosidades sobre o cérebro, por exemplo, porque a gente gosta tanto de jogar videogame, sobre a gravidez, e porque a gente tem vontade de comer, então porque a gente fica ansioso e esse tipo de coisa. Eu tô achando muito legal, porque tem várias curiosidades aqui que eu nunca pensava que eu ia aprender. Por exemplo, aqui tem uma parte do cérebro, aqui tem uma parte das abelhas, e eu aprendi que, aqui na parte das abelhas, que elas conseguem se organizar, conseguem pensar muito bem, elas são muito inteligentes. Eu pensava que elas eram tipo igual aos outros animais, que não sabiam o que elas estavam fazendo direito, vamos se dizer. Eu achei muito legal aqui. Foi muito bacana, eu vim aqui, me disseram coisas incríveis, curiosidades, quebraram mitos. Foi muito bacana mesmo, interessante, e recomendo todos a virem aqui e incentivo, é muito bacana. A exposição está muito rica, a gente está gostando muito, né? Eu vim trazer o Pedro para participar da exposição e está muito interessante, a gente está descobrindo coisas que a gente não observa no dia a dia, né? Tá muito legal a exposição, vale a pena. Tô achando muito bom, tanto que eu sempre gostei de ciências, então é uma maravilha para mim. E a gente ainda não visitou tudo, mas vamos visitar tudo mesmo. O que você mais gostou até agora? Também gostei da curiosidade do som dos animais, achei muito interessante o golfinho, que ele só dorme com uma parte do cérebro. Todas essas atividades, elas são gratuitas, elas estão sendo oferecidas no Espaço do Conhecimento da UFMG, que fica na Praça da Liberdade. Nós vamos até domingo, então o horário de funcionamento é de 10 às 17 e no sábado a programação é estendida até às 21 horas. Então é isso, pessoal. A exposição acontece até o dia 17, neste domingo, e a entrada é gratuita. A programação completa você encontra aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? Então vai lá, que vale muito a pena. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal se não for inscrito, ative o sininho para sempre receber notificações dos nossos vídeos e, é claro, compartilhe para todos os seus amigos. Eu vou ficando por aqui, eu te espero no próximo programa, pessoal. Fui!
sou do seio de Minas, desse estado de Amã.